A história começa com um garoto chamado Steve. Ele nos leva para um lugar fascinante, o universo do Minecraft. Estamos falando do mundo superior, aquela vasta paisagem cheia de possibilidades, onde cada canto guarda uma nova aventura esperando para ser vivida. Desde pequeno, Steve tinha um sonho: tornar-se o maior minerador de todos os tempos. Ele era movido por um desejo profundo de explorar, construir e criar coisas incríveis com as próprias mãos. Mas havia um problema. Toda vez que tentava entrar na mina da cidade, um senhor mal-humorado barrava sua passagem. Existia uma regra muito clara por lá: crianças não podiam entrar, só adultos tinham permissão. O tempo passou e, finalmente, Steve cresceu. Agora era adulto e livre para seguir seu caminho. Mas a vida tomou um rumo diferente. Em vez de minerar, ele acabou vendendo maçanetas de porta para sobreviver. Um trabalho repetitivo, sem emoção. Dia após dia, ele sentia que estava desperdiçando seu tempo. Até que, certo dia, durante um almoço solitário, Steve se lembrou daquele sonho de infância. Aquela vontade de descobrir coisas novas reacendeu dentro dele como uma chama. E foi nesse instante que decidiu: ele voltaria àquela mina. Nada e ninguém o impediria dessa vez. Com determinação nos olhos, Steve enfrentou o velho guardião da entrada, empurrou a porta e desceu até as profundezas. Ele cavava como se estivesse recuperando cada segundo que havia perdido. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Steve encontrou dois objetos misteriosos, um cubo de cristal e outro chamado Cubo da Criação. Ao uni-los, algo mágico aconteceu. Um portal se abriu diante de seus olhos, revelando um mundo novo e cheio de possibilidades. Era um lugar mágico, o verdadeiro mundo superior. Um espaço onde a imaginação ganhava forma e tudo era possível. Lá, Steve conheceu uma ovelha rosa e com a lã dela construiu 3 casas incríveis. Ele estava finalmente realizando seu antigo sonho: se tornar o arquiteto de seu próprio destino. Durante suas andanças, Steve cruzou o caminho de um lobo selvagem. A princípio, o animal parecia ameaçador, mas Steve, com sabedoria, ofereceu um osso robusto. O lobo aceitou e, a partir daquele momento, se tornaram grandes amigos. Steve o chamou de Dennis. Juntos, criaram estruturas maravilhosas, moldaram o terreno ao seu redor e inspiraram todos os animais do lugar a viverem em harmonia. Era um verdadeiro paraíso construído com blocos e companheirismo. Mas nem tudo são flores. Certo dia, durante uma de suas explorações, Steve encontrou ruínas misteriosas. Lá, dentro de um baú perfeitamente posicionado, havia outro portal, este, bem mais sombrio. Ele levava ao Nether, um mundo distorcido e perigoso, onde a criatividade dava lugar à escuridão. Um lugar dominado pelos piglins, criaturas gananciosas e agressivas que serviam a uma figura poderosa e temida, a feiticeira Malosa. Malosa não era sempre assim. Quando jovem, sonhava em ser dançarina, mas foi ridicularizada por sua própria espécie. Até mesmo seu pai a rejeitou, chamando-a de vergonha. Ferida e tomada por rancor, ela se transformou em alguém cruel. Desde então, passou a viver movida pelo desejo de poder absoluto. Seu maior objetivo: pegar o cubo da criação e controlar todos os mundos existentes. Mas Steve, rápido e esperto, conseguiu escapar com o artefato. Ele confiou a missão a Dennis: esconder o cubo em segurança no mundo principal. Dennis, fiel e corajoso, atravessou realidades até encontrar o lugar perfeito para ocultar o poderoso objeto, tudo sob as ordens de seu grande amigo. Enquanto o cubo permanecesse escondido, o mundo estaria protegido. Anos se passaram, e é aí que conhecemos Garré Garrison, um jovem que se tornou sensação nos fliperamas. Ele ficou famoso por uma habilidade curiosa: arremessar lixo com precisão impressionante. Por causa disso, ganhou o apelido de lixeiro. Sua fama cresceu tanto que fechou um contrato milionário. Ele tinha tudo, até que perdeu tudo. Do dia para a noite, Garré se viu endividado e prestes a ser despejado. Com a carreira em ruínas, ele decidiu visitar um leilão local na esperança de conseguir algo valioso para revender. Lá, um funcionário comentou sobre um artefato antigo que supostamente valia muito. Garré, curioso, aceitou ver o item, mas só se conseguissem baixar o preço. Quando o leilão começou,
Ele disputou o objeto misterioso com outros participantes e acabou vencendo por $900, parcelado em 6 vezes. Mas ao abrir a caixa, decepção. Para ele, parecia que não havia absolutamente nada dentro. Desanimado, fechou a tampa sem perceber que o cobiçado cubo da criação estava ali, escondido bem debaixo do seu nariz. Enquanto refletia sobre seus fracassos, alguém ouviu seus desabafos e sugeriu que talvez fosse hora de abandonar a ideia de garimpar tesouros em leilões estranhos. Nesse mesmo momento, conhecemos Henry e sua irmã mais velha, Natalie. Eles haviam acabado de se mudar para a cidade após perderem a mãe. Natalie, tentando cuidar do irmão, arranjou um emprego simples que pagava o aluguel. Ao se instalarem no novo lar, foram recebidos calorosamente por Dan, uma corretora de imóveis simpática e acolhedora. Na manhã seguinte, Natalie preparou o café da manhã e até embalou uma pizza para que Henry compartilhasse com seus novos colegas. Como gesto de carinho, também lhe deu um frasco de colônia. Mas Henry, ainda abalado com tantas mudanças, saiu para a escola sem dizer muito. Enquanto isso, Garrett estava limpando a bagunça em sua loja quando Henry apareceu. O garoto ofereceu uma fatia de pizza em troca de algum conselho. Garrett, em tom bem-humorado, disse que suas palavras custavam $50 por hora. Mas então falou algo profundo, que os amigos são como peças de um quebra-cabeça. Às vezes, falta apenas uma para tudo fazer sentido. E completou: você não vence sozinho, mas com uma única ajuda, pode conquistar qualquer coisa. Inspirado por aquelas palavras, Henry deixou a pizza e foi para a escola. Lá, conheceu a diretora, que lhe entregou seu crachá e, do nada, compartilhou que seu casamento estava arruinado, mas que o amor pelos cães os mantinha juntos. Em sala de aula, Henry se deparou com um professor sarcástico que não escondia o quanto detestava seu trabalho. Logo em seguida, começaram uma atividade em grupo envolvendo um protótipo de jetpack. Henry acabou encaixando uma peça no lugar errado e o dispositivo enlouqueceu, saindo desgovernado. O caos foi tão grande que o jetpack acabou invadindo o prédio onde Natalie trabalhava. O diretor da escola exigiu falar com o responsável de Henry imediatamente. Desesperado, o garoto ligou para Garrett e pediu que fingisse ser seu tio. Ao saber que Henry tinha $26 no bolso, Garrett topou na hora. Durante a conversa com o diretor, Henry notou um objeto diferente no fundo da loja de Garrett e perguntou o que era. Garrett, ainda sem saber o que tinha em mãos, disse que estava vendendo aquilo por $95. Mal sabia ele que estava diante de algo capaz de mudar tudo. Enquanto exploravam algumas caixas antigas, Garrett e Henry encontraram algo curioso, um velho manual de instruções. No meio das páginas, uma advertência chamava a atenção em letras enormes. Em nenhuma hipótese, o orbe e o cubo de cristal devem ser combinados. E logo abaixo, um aviso extra, quase como um alerta final. Nem mesmo se o cubo estiver quebrado. Não tente abrir à força achando que há algum tesouro escondido lá dentro. É claro que, movidos pela curiosidade e ignorando totalmente o aviso, os dois decidiram testar. Eles foram até uma mina abandonada, acreditando que talvez aquele objeto pudesse ter algum tipo de poder escondido. O que eles não sabiam é que estavam prestes a embarcar numa aventura que mudaria o destino de todos. Enquanto isso, Natalie percebeu que Henry havia desaparecido. Preocupada, ela entrou em contato com Dawn, a corretora imobiliária que os havia recebido na cidade. Usando um aplicativo de rastreamento, elas conseguiram localizar Henry. Ele estava justamente naquela mina abandonada. Sem hesitar, correram para lá. E foi então que testemunharam o inacreditável. O cubo misterioso brilhava com uma energia estranha, pulsante, como se estivesse vivo. De repente, uma força invisível começou a puxar Henry em sua direção. Desesperadas, elas o agarraram e, em questão de segundos, todos foram tragados por aquele vórtice brilhante. Quando abriram os olhos novamente, estavam em um lugar totalmente novo, o mundo superior. Atordoados, tentavam entender onde estavam. Foi aí que Garrett, com toda a sua pose, se apresentou com orgulho. Eu sou uma lenda dos fliperamas de 1989. Logo em seguida, se depararam com algo ainda mais inusitado. Uma ovelha rosa observava o grupo com uma expressão curiosa.
Mas eles não estavam sozinhos. Um aldeão misterioso, ao ver o portal se abrir, decidiu atravessá-lo. E assim, uma nova conexão entre os mundos se iniciou. Longe dali, nas profundezas sombrias do Nether, os piglins já estavam à beira de um motim. Estavam cansados de escavar sem encontrar ouro. Malocha, a feiticeira que os liderava, explodiu em fúria, ameaçando transformá-los em costeletas de porco se não encontrassem riquezas logo. Foi nesse momento que ela sentiu um sinal. O portal dos orbes estava se reativando. Correndo para o cativeiro onde Steve ainda estava preso, Malocha fez um ultimato. Ela sabia que ele havia roubado o orbe. E, com um sorriso frio, fez uma proposta cruel. Quer seu precioso lobo Dennis de volta? Então me entregue o cubo da criação. De volta ao mundo superior, Garret tentava, sem muito sucesso, impressionar a ovelha rosa. Ele implorava por missões, implorava por recompensas. Mas nada acontecia. Foi então que Dennis, o lobo lendário, apareceu como um trovão. Com um uivo poderoso, fez todas as ovelhas recuarem em silêncio. Mas a calmaria não durou muito. Criaturas horrendas começaram a surgir das sombras, esqueletos caçadores, aranhas gigantes, zumbis e até creepers. O caos se instaurou. Enquanto todos corriam por suas vidas, Henry manteve a calma. Usando os blocos ao seu redor, começou a construir defesas para proteger o grupo. Garret, por outro lado, tentou se esconder, até que uma explosão de creeper o deixou tonto e exposto. Logo, zumbis começaram a cercá-lo. A ovelha rosa também foi capturada. Mas quando tudo parecia perdido, Steve surgiu. Como um verdadeiro herói. Com habilidades impressionantes, derrotou todos os inimigos com facilidade. O sol nasceu, e os zumbis começaram a queimar sob a luz do dia. Steve revelou que havia voltado em busca do orbe do domínio. Ele fez um acordo. Ajudaria o grupo a retornar à Terra, mas ficaria com o orbe. O problema? Sem o cubo de cristal, não havia como abrir o portal de volta com segurança. Era preciso recuperá-lo ou encontrar outro caminho. Enquanto isso, a aldeã que os havia seguido pela fenda interdimensional foi atropelada pelo jipe da diretora da escola, que dirigia distraidamente. Para evitar um processo, ela fingiu não ter culpa e ofereceu um jantar como pedido de desculpas. Todo mundo quer me processar hoje em dia, mas você parece um homem razoável. Enquanto isso, o grupo avançava até uma vila encantadora, cheia de moradores pacíficos. Lá conheceram novos personagens, um porco lendário, uma lhama sábia e um golem de ferro gigante, o protetor da aldeia. Durante uma pausa, sentaram-se para comer frango assado. Steve os alertou. Foi cozido na lava, ainda está quente. Garret, orgulhoso demais para admitir medo, deu uma mordida e quase queimou a língua, mas manteve a pose. Enquanto isso, no Nether, Malocha já perdia o controle. Furiosa com os fracassos de seus servos, ela convocou seu general mais temido, Chungus, o porco mais forte e, curiosamente, o mais gentil de todos. Ela o instruiu a recuperar o orbe, custasse o que custasse. Como precaução, deu a ele um amuleto raro, uma verruga do Nether, que o impediria de se transformar em bacon zumbificado pelo caminho. De volta ao mundo superior, o grupo seguiu rumo à lendária mansão. Durante a caminhada, exploraram o inventário mágico de Steve, repleto de ferramentas e artefatos incríveis. Lá encontraram a Pérola do Ender, um objeto raríssimo que permite teletransporte instantâneo. Garret, claro, usou de imediato, sem perceber que era a última disponível. Inspirados, todos começaram a criar suas próprias armas. Garret fez a sua, meio torta, mas funcional. Henry, por sua vez, surpreendeu a todos ao combinar lixo do mundo real com equipamentos do Minecraft, criando algo realmente útil. Mais tarde, Garret puxou Steve para o lado e o confrontou. Li a nota dentro do orbe. E o tal tesouro? Steve suspirou e contou a verdade. Sim, existe um estoque de diamantes, mas está no fundo das minas. Ir até lá é extremamente arriscado. Garret não hesitou. Sem diamantes, sem orbe. E assim, partiram rumo às profundezas. Mas antes que pudessem avançar, foram surpreendidos. Os piglins chegaram. O general Chungus apareceu diante de Steve com uma postura firme e ameaçadora, mas educada.
Steve tentou manter o controle, mas Garret, querendo atenção, avançou com sua arma improvisada e errou completamente. Chungus não sofreu nem um arranhão. A confusão se espalhou. O grupo se separou. Nathalie e Dawn ficaram juntas. Garret e Henry seguiram por outro caminho. Antes da separação, Steve distribuiu asas especiais, mas havia apenas 2 pares. Em um gesto inesperado, ele agarrou Garret e voou com ele. O que se seguiu foi uma perseguição aérea eletrizante. Cruzaram montanhas, desviaram de flechas flamejantes e até passaram por um campo de pandas dorminhocos, que nem perceberam a loucura acima deles. Por fim, mergulharam com precisão em um lago, saindo ilesos. Enquanto isso, na terra, a diretora jantava com o aldeão que havia atropelado. No meio da conversa, ela confidenciou que havia se divorciado, dizendo que seu ex-marido era sem graça. De volta ao mundo superior, Steve compartilhou um segredo. Malosha, antes de se tornar vilã, era uma dançarina talentosa. Seus movimentos encantavam, mas foram vistos com desprezo por sua família. Humilhada, ela jurou nunca mais criar beleza e decidiu destruir tudo o que fosse belo. Se ela conseguir o orbe, destruirá o mundo superior e todas as criaturas inocentes que nele vivem. Enquanto isso, Nathalie e Dawn encontraram o lendário Dennis. Com delicadeza, Dawn lhe ofereceu um osso. O lobo, emocionado, permitiu que se aproximassem. Sabendo que ele pertencia a Steve, decidiram segui-lo, na esperança de reencontrar o grupo. No subsolo, Steve e os meninos chegaram finalmente aos diamantes. Mas Steve farejou algo estranho. Um cheiro que ele conhecia bem, verruga do Nether. Isso só podia significar uma coisa: o grande porco estava ali. É claro que, movidos pela curiosidade e ignorando totalmente o aviso, os 2 decidiram testar. Eles foram até uma mina abandonada, acreditando que talvez aquele objeto pudesse ter algum tipo de poder escondido. O que eles não sabiam é que estavam prestes a embarcar numa aventura que mudaria o destino de todos. Enquanto isso, Nathalie percebeu que Henry havia desaparecido. Preocupada, ela entrou em contato com Dawn, a corretora imobiliária que os havia recebido na cidade. Usando um aplicativo de rastreamento, elas conseguiram localizar Henry. Ele estava justamente naquela mina abandonada. Sem hesitar, correram para lá. E foi então que testemunharam o inacreditável: o cubo misterioso brilhava com uma energia estranha, pulsante, como se estivesse vivo. De repente, uma força invisível começou a puxar Henry em sua direção. Desesperadas, elas o agarraram, e, em questão de segundos, todos foram tragados por aquele vórtice brilhante. Quando abriram os olhos novamente, estavam em um lugar totalmente novo, o mundo superior. Atordoados, tentavam entender onde estavam. Foi aí que Garret, com toda sua pose, se apresentou com orgulho. Eu sou uma lenda dos fliperamas de 1989. Logo em seguida, se depararam com algo ainda mais inusitado. Uma ovelha rosa observava o grupo com uma expressão curiosa. Mas eles não estavam sozinhos. Um aldeão misterioso, ao ver o portal se abrir, decidiu atravessá-lo. E assim, uma nova conexão entre os mundos se iniciou. Longe dali, nas profundezas sombrias do Nether, os piglins já estavam à beira de um motim. Estavam cansados de escavar sem encontrar ouro. Malosha, a feiticeira que os liderava, explodiu em fúria, ameaçando transformá-los em costeletas de porco se não encontrassem riquezas logo. Foi nesse momento que ela sentiu um sinal. O portal dos orbes estava se reativando. Correndo para o cativeiro onde Steve ainda estava preso, Malosha fez um ultimato. Ela sabia que ele havia roubado o orbe. E, com um sorriso frio, fez uma proposta cruel. Quer seu precioso lobo Dennis de volta? Então me entregue o cubo da criação. De volta ao mundo superior, Garret tentava, sem muito sucesso, impressionar a ovelha rosa. Ele implorava por missões, implorava por recompensas. Mas nada acontecia. Foi então que Dennis, o lobo lendário, apareceu como um trovão. Com um uivo poderoso, fez todas as ovelhas recuarem em silêncio. Mas a calmaria não durou muito. Criaturas horrendas começaram a surgir das sombras: esqueletos caçadores, aranhas gigantes, zumbis e até creepers. O caos se instaurou.
Enquanto todos corriam por suas vidas, Henry manteve a calma. Usando os blocos ao seu redor, começou a construir defesas para proteger o grupo. Garret, por outro lado, tentou se esconder até que uma explosão de crepe o deixou tonto e exposto. Logo, zumbis começaram a cercá-lo. A ovelha rosa também foi capturada. Mas quando tudo parecia perdido, Steve surgiu. Como um verdadeiro herói. Com habilidades impressionantes, derrotou todos os inimigos com facilidade. O sol nasceu, e os zumbis começaram a queimar sob a luz do dia. Steve revelou que havia voltado em busca do orbe do domínio. Ele fez um acordo. Ajudaria o grupo a retornar à Terra, mas ficaria com o orbe. O problema? Sem o cubo de cristal, não havia como abrir o portal de volta com segurança. Era preciso recuperá-lo ou encontrar outro caminho. Enquanto isso, a aldeã que os havia seguido pela fenda interdimensional foi atropelada pelo jipe da diretora da escola, que dirigia distraidamente. Para evitar um processo, ela fingiu não ter culpa e ofereceu um jantar como pedido de desculpas. Todo mundo quer me processar hoje em dia, mas você parece um homem razoável. Enquanto isso, o grupo avançava até uma vila encantadora, cheia de moradores pacíficos. Lá conheceram novos personagens, um porco lendário, uma lhama sábia e um golem de ferro gigante, o protetor da aldeia. Durante uma pausa, sentaram-se para comer frango assado. Steve os alertou. Foi cozido na lava, ainda está quente. Garret, orgulhoso demais para admitir medo, deu uma mordida e quase queimou a língua, mas manteve a pose. Enquanto isso, no Nether, Malocha já perdia o controle. Furiosa com os fracassos de seus servos, ela convocou seu general mais temido, Chungus, o porco mais forte e, curiosamente, o mais gentil de todos. Ela o instruiu a recuperar o orbe, custasse o que custasse. Como precaução, deu a ele um amuleto raro, uma verruga do Nether, que o impediria de se transformar em bacon zumbificado pelo caminho. De volta ao mundo superior, o grupo seguiu rumo à lendária mansão. Durante a caminhada, exploraram o inventário mágico de Steve, repleto de ferramentas e artefatos incríveis. Lá encontraram a Pérola do Ender, um objeto raríssimo que permite teletransporte instantâneo. Garret, claro, usou de imediato, sem perceber que era a última disponível. Inspirados, todos começaram a criar suas próprias armas. Garret fez a sua, meio torta, mas funcional. Henry, por sua vez, surpreendeu a todos ao combinar lixo do mundo real com equipamentos do Minecraft, criando algo realmente útil. Mais tarde, Garret puxou Steve para o lado e o confrontou. Lia a nota dentro do orbe. E o tal tesouro? Steve suspirou e contou a verdade. Sim, existe um estoque de diamantes, mas está no fundo das minas. Ir até lá é extremamente arriscado. Garret não hesitou. Sem diamantes, sem orbe. E assim, partiram rumo às profundezas. Mas antes que pudessem avançar, foram surpreendidos. Os piglins chegaram. O general Chungus apareceu diante de Steve com uma postura firme e ameaçadora, mas educada. Steve tentou manter o controle, mas Garret, querendo atenção, avançou com sua arma improvisada e errou completamente. Chungus não sofreu nenhum arranhão. A confusão se espalhou. O grupo se separou. Nathalie e Dawn ficaram juntas. Garret e Henry seguiram por outro caminho. Antes da separação, Steve distribuiu asas especiais, mas havia apenas 2 pares. Em um gesto inesperado, ele agarrou Garret e voou com ele. O que se seguiu foi uma perseguição aérea eletrizante. Cruzaram montanhas, desviaram de flechas flamejantes e até passaram por um campo de pandas dorminhocos que nem perceberam a loucura acima deles. Por fim, mergulharam com precisão em um lago, saindo ilesos. Enquanto isso, na terra, a diretora jantava com o aldeão que havia atropelado. No meio da conversa, ela confidenciou que havia se divorciado, dizendo que seu ex-marido era sem graça. De volta ao mundo superior, Steve compartilhou um segredo. Malocha, antes de se tornar vilã, era uma dançarina talentosa. Seus movimentos encantavam, mas foram vistos com desprezo por sua família. Humilhada, ela jurou nunca mais criar beleza e decidiu destruir tudo o que fosse belo. Se ela conseguir o orbe, destruirá o mundo superior e todas as criaturas inocentes que nele vivem.
Enquanto isso, Natalie e Dawn encontraram o lendário Dennis. Com delicadeza, Dawn lhe ofereceu um osso. O lobo, emocionado, permitiu que se aproximassem. Sabendo que ele pertencia a Steve, decidiram segui-lo, na esperança de reencontrar o grupo. No subsolo, Steve e os meninos chegaram finalmente aos diamantes. Mas Steve farejou algo estranho. Um cheiro que ele conhecia bem, verruga do Nether. Isso só podia significar uma coisa: o grande porco estava ali. E Henry? Bem, ele finalmente fez seu jetpack funcionar. Agora voa pelos céus, vivendo seu sonho com os pés fora do chão, literalmente. E quando todos pensavam que a história havia terminado, veio a cena pós-créditos. O aldeão, aquele mesmo que atravessou o portal, agora falava fluentemente a língua humana. A diretora, por sua vez, aprendeu a língua aldeão. E ali, no meio do campo, o aldeão se ajoelhou diante dela. Com um sorriso tímido, fez o pedido. Ele propôs casamento. E assim, com amor, risadas e blocos, essa incrível história de Minecraft chega ao fim. Ou será só o começo? Se esse vídeo te prendeu até aqui, é porque você gosta de uma boa história cheia de mistério, né? Então faz o seguinte, deixa aquele like maroto. Sério, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos que mexem com a sua cabeça. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita agora e clica no botão de inscrever-se. Obrigado por assistir.